Diga Rio Preto, um oferecimento de Valoriza Imóveis, Vivendi, a loja de grandes marcas, Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, Performance Sofás, sofás de qualidade. Olá amigos, Diga Rio Preto, mais um programa e no programa de hoje eu trouxe um convidado muito especial, é o Capitão Pinha. É o Ederson Merig Pinha, capitão da Polícia Militar de São José do Rio Preto, especializado em trânsito. E nós o convidamos exatamente porque estamos na Semana Nacional do Trânsito, que é do dia 18 ao dia 25 de setembro. Então daí o nosso convidado, tudo bem, capitão? Como é que está o nosso trânsito aqui em São José do Rio Preto? Como é que estão as coisas? Tudo bem, doutor. Muito obrigado pelo convite, né? O trânsito aqui a gente está trabalhando para que cada vez seja melhor, menos violento, menos perigoso e mais urbanizado. Temos registrado muito acidentes ou tem diminuído com esse aumento da malha viária, com essas vias novas que estão sendo abertas, mais viadutos? Tem melhorado? A engenharia de tráfego, né, ela é extremamente importante para trabalhar a redução desses números, né? Então, na realidade, a gente fala do triângulo do trânsito, né? Então, nós temos a questão da engenharia, temos a questão da fiscalização de trânsito, que entra, essa parte é minha, da Polícia Militar, da Guarda Municipal e de outros órgãos que trabalham efetivamente com fiscalização. E o terceiro pilarzinho, que talvez é o mais importante, que é a educação para o trânsito. Certo. Então, mas essa parte de tráfego ela é extremamente importante. Então, em Rio Preto, tem sido considerado um modelo nessa parte de infraestrutura de trânsito. A gente vê que a malha viária, cada vez mais, ela é moldada no sentido de dar fluxo, vazão ao trânsito, para evitar congestionamentos, para melhorar o trânsito dentro da cidade. Então, é importantíssimo que seja feito isso. Só que a gente também precisa aí do cidadão colaborar, né? Tá certo. E diz uma coisa, capitão. A Semana Nacional do Trânsito, que é promovido todos os anos, tem a semana, como é que funciona essa? Então, né, com o advento desse código nosso, ele passou a vigorar em 1998, né? Correto. Completou aí 22 anos. Lá no seu artigo 326, ele já estipulou ali que anualmente, de 18 a 25 de setembro, será comemorada a Semana Nacional do Trânsito, que é justamente uma semana para dar um enfoque especial, dar uma ênfase ao trânsito, porque a Semana do Trânsito, na realidade, é todo dia. Todo dia a gente tem que ter essa preocupação. Diário, Exatamente. Então, mas é um período de reflexão, de um trabalho um pouco mais incisivo. E o que a Polícia Militar faz nesse sentido aí de educação? Então, na realidade não é assim, é só multa, não? Não, de forma alguma. Inclusive, como eu falei, a educação para o trânsito, ela está prevista inclusive no Código. Tem um capítulo específico da educação para o trânsito. Então, a Polícia Militar, a gente prioriza o trabalho preventivo. Correto. Então, quando a gente está parado num cruzamento, com alto fluxo de veículos, a gente liga o giroflex, desembarca da viatura e fica ali, essa ação de presença é uma ação preventiva e educativa, também para estar inibindo muitas vezes as pessoas. A parte repressiva, que seria fazer autuação, que vai gerar multa, para nós, pode ter certeza, seria o último plano. A gente gostaria que não precisasse fazer essas autuações. Mas... Capitão, e com relação assim, à educação, tem o trabalho de ir nas escolas, fazer palestra? Tem. Nós temos... a Polícia Militar desenvolve o PROERD, que trata especificamente de violência e drogas, só que também é dado uma ênfase nessa questão do trânsito. Fora isso, nós temos trabalhos educativos em escolas e pegando a criancinha bem pequenininha. Só para ensinar desde Exatamente, para criar um adolescente consciente e um adulto, condutor, mais consciente ainda. Com certeza, isso é muito importante, né? Porque o trânsito tem matado muito ainda no Brasil, né, capitão? É uma guerra diária, né, na realidade. Né? E com essa pandemia, tem prejudicado esse trabalho? Então, era justamente o que eu iria falar. Com a pandemia, diminuiu um pouco o número de acidentes. Ah, tá. Por óbvio, né? Menos circulação. Exatamente, menos circulação de pessoas, e reduziu realmente. Então, felizmente, talvez um lado positivo seria isso. Reduziu bastante o número de acidentes. Que foi um dos objetivos do ficar em casa, exatamente para sobrar vaga lá na... Exatamente. Então, diminuiu bastante. Tanto é que você perceba,
Os noticiários falavam basicamente sobre o número de internações por Covid, por outros motivos, mas a questão realmente de acidentes, internações, problemas dessa ordem, diminuiu bastante, acabou nem sendo muita manchete. E qual é o tema da campanha da Semana do Trânsito? Então, esse ano o tema principal é Perceba o risco, proteja a vida. Perceba o risco, proteja a vida. Já tá no sentido assim, de você, condutor, perceber o risco, né? Exatamente. Dirigir com atenção, se antecipar ao risco e, obviamente, o resultado é a proteção à vida, que é o que mais importa. Capitão, eu tenho uma situação que eu gostaria de perguntar. O presidente Bolsonaro fala que vai alterar, que vai mudar para 40 pontos, renovação com 10 anos. Como é que está isso aí? Vai acontecer, não vai acontecer? Por quê? A gente estava num bate-papo antes aqui, eu dizia ao capitão o seguinte: o código é de 98. Em 98, quando instituiu-se 20 pontos para o cidadão perder a carteira, não existiam esses tantos pardais, não é porque hoje a cada 10 quilômetros, a cada esquina tem um radar eletrônico. E aí compromete, você está muito mais sujeito a levar multas. É onde que eu penso que os 20 pontos ficaram defasados, diante de tanta fiscalização. Não que a fiscalização seja errada. Como é que está essa história dos 40 pontos, capitão? E como é que a polícia vê isso? Então, vamos lá, né? Na realidade é assim, uma das bandeiras de campanha do Bolsonaro foi essa questão realmente do trânsito, né? Que no entender dele, várias coisas estão erradas da forma que está atualmente. Então, desde 2019 foi apresentado um projeto de lei, né? Espectador que quiser conferir, é o projeto de lei 3267 de 2019. Como que estaria a tramitação? Já teria sido aprovada pela Câmara dos Deputados, foi enviado para o Senado Federal. É dos 40 pontos esse aí. Esse, dentre as mudanças, Dentre as mudanças. E a gente pode elencar algumas principais, se o senhor permitir. Né? Claro. Então foi para o Senado. O Senado fez algumas alterações no que a Câmara dos Deputados apresentou. Por conta disso, teve que retornar para a Câmara dos Deputados. Está prevista a votação nos próximos dias e aí vai ser enviado para a sanção presidencial, né? Então, dentre algumas coisas... pontos. Então, vamos lá aos principais pontos, né? Essa questão que o senhor já apontou da pontuação, né? Era uma promessa que de 20 passaria para 40 pontos. Correto. E é polêmico. Então, tem gente esperando isso. E é polêmico. Tem muita gente esperando essa pontuação chegar às 40. Veja bem, quem trabalha com a parte de educação para o trânsito, que trabalha em hospitais, eles criticam essa decisão, porque entende-se que vai estimular o cometimento de infração. Correto. E detalhe, quando a gente fala em infração de trânsito, ou invertendo, quando a gente fala em acidente de trânsito, eu mostro uma infração de trânsito ocorrida antes. Minutos, segundos antes do acidente, eu aponto uma infração de trânsito. Via de regra. Raríssimas são as exceções que não vai acontecer isso. Então, ponto. Acredito. Então, alguns críticos dizem isso. Não, mas vai estimular. Alguns defensores falam o seguinte, e é nessa linha que o senhor defendeu. Falou assim, ó, a realidade de 22 anos atrás é diferente da realidade de hoje. Então, realmente, esses 20 pontos, hoje, eles estariam defasados. E são circunstâncias e circunstâncias. Então, como ficou o projeto em síntese? 40 pontos vai ser só para quem, no período de 12 meses, não tiver nenhuma infração grave. Então, suspende a carteira. Grave ou gravíssimo? Desculpa, bem lembrado, gravíssimo. Gravíssimo. Então, quando que vai suspender com 40 pontos? Quando a pessoa, durante o período lá de 12 meses, não tiver nenhuma infração gravíssima. Certo. Então, ele tem 40 pontos no seu prontuário a ver, positivo. Certo. Se ele tiver uma infração gravíssima, cai para 30 pontos. Já não são mais os Não são mais. E se ele tiver 2 infrações gravíssimas nesse período, aí continua os 20 pontos. E a gravíssima são 7 pontos, não é isso? São 7 pontos a gravíssima. E bem lembrado, não é grave. Infrações gravíssimas, sempre tratando de gravíssimas. Nenhuma, uma ou 2 ou mais infrações gravíssimas. 40, 30 e 20 pontos. Esse é um dos pontos principais atacados desse projeto. Acho que o mais aguardado aí por vários motoristas que tem aí, que dirigem mais tempo, porque tem gente que só pega o carro no domingo, tranquilinho, então esse 20 pontos dá para 10 anos.
Mas para quem dirige muito, né? Tem gente que dirige 5 mil quilômetros aí todo mês. É E mais acessível. Exato. E qual outro ponto, capitão? Bom, outro ponto também bem aguardado. Renovação. Exatamente, a renovação da CNH, né? Também foi uma promessa essa questão da renovação da CNH. A gente sabe hoje que a cada 5 anos, a pessoa ela tem, se ela tiver até 65 anos de idade, a cada 5 anos ela renova. A partir de 65, a cada 3 anos. Então, promessa também do... Até 50 anos? Não. Até 60, hoje. Até 65 anos, ele renova a cada 5 anos. Até 65 a cada 5. Acima de 65 a cada 3. A não ser que ele tenha também alguma comorbidade, algum tipo de doença, que aí, evidentemente, vai ser. Por exemplo, meu sogro, ele renova todo ano. Ele já tem 81 anos, ele está luz, continua dirigindo, só que... 81 anos, 81 anos. Só que todo ano ele tem que passar pelo exame psicotécnico, tem que fazer exame de vista, ou seja, tem que fazer a renovação. Pelo projeto atual, como que ficaria? Até 50 anos de idade, a cada 10 anos a renovação. Tá certo. Então imagina a pessoa, tirou lá com 18 anos, ele só vai renovar com 28. Correto. Depois com 38. Depois com 48. Aí esse de 48 ele vai até 58. Então, teoricamente sim. Tá. O projeto é isso. A partir de 50 anos de idade, aí a cada 5 anos. Certo. Então quando ele fizer 58, vai ser aí passa para 5 anos. No caso de quem tirou a carta aos 18. Quem tirar os 21 vai ter problema. Exatamente. Com 51, a renovação por 5 anos. 5 anos. Já quem completou 70 anos ou mais, aí é a cada 3 anos. Então, tá. e esse é bem explicado. Por quê? Aumento da expectativa de vida. Eu acredito também. Então, a evolução realmente que ela tem. Então, esse também é um dos pontos que estão muito bem aguardados aí. Vai prejudicar talvez aí o pessoal que lida aqui nessa área aí e tal, mas... E da cadeirinha, tem alguma coisa para destacar? Tem também. Porque hoje é obrigatório a criança na cadeirinha, então, até que idade? Então vamos lá, né? O pessoal às vezes também tem um pouco de confusão. A gente fala cadeirinha de forma genérica. Certo. Mas na realidade, o termo correto é dispositivo de retenção ou sistema de retenção. E são 3, dependendo da idade. Então a criança, me foi perguntado, é muito comum, capitão, lá atrás a mãe pode transportar a criancinha, o bebê no colo? Resposta. Não, mas não pode. Aí eu falo assim, mas o bebê tem 10 dias de nascido. Para isso que tem o bebê conforto ou conversível, que é o dispositivo adequado, de 0 a 1 ano. De 0 a 1 ano, dispositivo, bebê conforto. Bebê conforto ou conversível. Que a criança fica de costas. Exato, por conta da coluninha cervical que não foi formada, no caso de uma frenagem. Ela fica de frente, olhando para o banco traseiro. Ela fica olhando para trás, realmente, né, tadinha? Ainda bem que ela não entende muito, né? Vai olhar para a mãe. É que se tiver uma frenagem, isso é fácil explicar, aí vai firmar mais ainda. Ah, tá, não vai... Exatamente, efeito chicote. Correto. Exatamente. De 1 ano a 4 anos, aí sim é a cadeirinha. Ah, tá. A cadeirinha. E aí entra também um problema na legislação. A legislação trata em idade e muitas vezes as fábricas de cadeirinha tratam de peso. Então, às vezes o menininho ele tem 3 anos e 10 meses, por exemplo, só que ele é muito grandão, muito fortão. Aí não dá mais. Fica apertado na cadeirinha. Então, deixar a população tranquila, que na idade, no ato da fiscalização, a gente não vai pedir a idade da criança. A gente verifica se aquele dispositivo é adequado para o tamanho da criança. Às vezes a criança tem 3 anos e é grandona, tem tamanho de 5. Vai ficar apertada, tadinha. Quer dizer, então, mas em regra, de 1 a 4 anos, cadeirinha, que é o que a gente usa o termo genérico. Tá. De 4 anos a 7 anos e meio, atualmente, é o chamado assento de elevação, ou buster. É só um suportinho para que a criança possa utilizar o cinto do próprio veículo e não ficar pegando no pescoço, para poder passar na clavícula. Isso é hoje. E esse apoio, ele é solto ou ele fica... Não, ele geralmente é travado pelo próprio cinto. O cinto de 3 pontos, ele passa ali, então ele trava. Já trava. Mas o objetivo dele é só suspender a criança. Tá. E uma informação também interessante. Se for transportado no banco central traseiro, no veículo de cinto de 2 pontos, ele não precisa do assento, porque só assento é só para suspender. Se eu estou no assento central, para que eu preciso dele? Capitão, mas essa informação, acho que pouquíssimas pessoas sabem disso. Então... Vamos repetir, repete aí, por favor, capitão. Criança acima de 7 anos e meio... Não, de 4 a 7 anos e meio. Ah, já de 4 a 7 anos. De 4 a 7 anos e meio, ela tem que utilizar o assento de elevação, para ela ficar um pouquinho mais altinha para o cinto, aquele cinto 3 pontos não passar. De 4 a 7 anos e meio.
E sentando no banco central, que, que não tem não precisa do assento de elevação. Não precisa. Agora, se o cinto do veículo, mesmo central, for do tipo 3 pontos, aí sim. Precisa. Mas se não for, aquele cinto de 2 pontos, chamado cinto subabdominal, ele vai poder utilizar normal, nunca, não incorre infração e está tendo a segurança necessária. Confesso que eu não sabia disso, capitão. Estamos para aprender, né? Estamos para aprender. A vida é um aprendizado sempre. E depois dessa importante informação que eu sinceramente não conhecia, a gente vai chamar um apoio cultural, capitão, e a gente volta já. Não saia daí que a gente vai continuar com essa entrevista super bacana. Você, motorista de aplicativo, agora você pode ser Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Tomóvel tem as menores taxas do mercado. Ganhe mais dinheiro com a Tomóvel. Baixe o aplicativo Tomóvel Motorista e faça já o seu cadastro. É simples e fácil. Aumente seus ganhos. Seja Tomóvel na sua cidade. Se você está procurando um sofá que seja moderno, que tenha a cara da sua sala, que combine com tudo e que seja extremamente bonito e de qualidade, você precisa conhecer a Performa Sofás. Sofás sob medida para o seu espaço, com os melhores tecidos e materiais e de extremo bom gosto. Performa Sofás. El movimiento es aparecer y desaparecer. Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano. Se você vai para o trabalho, para a faculdade ou para a noitada, vai de Tomóvel. Não importa onde você esteja, você pode utilizar o Tomóvel quando quiser. Baixe já Tomóvel, disponível na loja do seu celular. Imóveis são investimentos seguros que vão além do sonho da casa própria. Quem investe no imóvel tem a garantia de rentabilidade e valorização acima da inflação. Isso porque imóvel só valoriza. Valorize Imóveis. Fale com um de nossos corretores. 3364-3550. Estamos de volta com o capitão Pinha falando sobre o trânsito. Mas antes eu quero dar um recadinho. Chegou em São José do Rio Preto o Tomóvel. É um novo aplicativo de transporte urbano. Qual a vantagem aí para o Rio Pretense? O Tomóvel é Rio Pretense. Então você pode mudar para o Tomóvel, baixe o aplicativo no seu celular e vá de Tomóvel. Tá certo? Tá dado o recado. Capitão, nós falávamos sobre essa questão do cinto aí no meio, não precisa da elevação para criança de 4 anos a 7. Isso é assim atualmente. Exatamente. E falamos também de como é que vai ficar com esse projeto novo? Como é que seria? Quais as mudanças que o senhor destacaria com esse projeto que está para ser aprovado? Bom, então, né, está sendo atacada também essa questão aí da segurança, principalmente com nossas crianças, né? E hoje, como a gente explicou, é por meio de uma resolução do CONTRAN, uma legislação esparsa. No projeto, essa obrigatoriedade ela vai estar embutida no próprio Código de Trânsito Brasileiro. Da cadeirinha. Da cadeirinha, dos dispositivos de retenção. Isso. Ah, porque isso não está em lei. Não está. Ele está numa resolução. Resolução do CONTRAN, a resolução 277 de 2008. E pode multar, mesmo assim. Normal. É uma legislação esparsa e o código ele dá essa infração. É infração. Como que ficaria hoje? A grande mudança é que a obrigatoriedade do sistema de retenção, e aí iria ser analisado qual que seria, se seria somente mesmo assento de elevação, vai passar a ser exigido até 10 anos de idade. Ah, não só até 7 anos e meio. Não só até 7 anos e meio, até 10 anos de idade, lembrando que continua sendo no banco traseiro, né? A criança, ela só ganha o passaporte para o banco dianteiro a partir dos 10 anos de idade. Até 10 anos, não importa o dispositivo. E hoje é assim também? Hoje é assim. Mas o que acontece? Dos 7 anos e meio aos 10, a criança ela deve ser transportada no banco traseiro utilizando o cinto do próprio veículo. Hoje. Com essa alteração, caso seja aprovada dessa forma,
o dispositivo de retenção vai ser exigido até os 10 anos e no banco traseiro. Ah, tá. Ou seja, quando liberar a criança, vai liberar de uma vez. Tá? Libera Sem de vez, dispositivo pode e pode ir para o banco da frente. Exatamente. Essa é uma mudança também significativa. Muito importante essas informações. Capitão, e a moto? Mudou alguma coisa? Porque eu me lembro quando há muitos anos tinha moto, eu andava em 3, 4 na moto, levava criança na moto e não tinha nada de capacete, era uma beleza andar de moto na Andaló. Quem é dessa época sabe como aquela Avenida Alberto Andaló era lotada de moto e todo mundo sem capacete. O charme era andar sem capacete. Mas aí veio o capacete. E tem alguma mudança aí com relação à criança na moto? Como é que está isso, capitão? Ou como é que é hoje? Isso, outros tempos, né? Aqueles, né? Bons tempos, né? Então tá bom. Tem também uma alteração a respeito disso daí, né? Primeiro que a infração de capacete sem viseira, viseira levantada, essas coisas, vai ter também uma notificação específica, que hoje ela não tem, é feito, mas subsidiária. Vai ter uma específica, vai ser uma infração média, né? Você está sem viseira ou viseira levantada. É obrigatória a viseira? É obrigatória a viseira. Se tiver sem viseira o capacete, ele tem que estar usando um chamado óculos de proteção, que não é nem óculos de sol, nem óculos de grau, é um óculos de proteção específico, parecendo aqueles de motocross. Aí, deixa eu tirar uma dúvida antes. Eu vi um policial na internet dizendo que o capacete não precisa ter aquela parte de baixo para andar na rodovia, que basta o capacete. Exato. É assim ou aquele... Olha que informação interessante, isso é muito comum o pessoal perguntar. Eles falam o seguinte, mas eu fazendo um curso de trânsito, ou lá na hora de tirar a habilitação, falou que o capacete, aquele que não tem queixeira, né, que a gente fala, né, não tem a queixeira, que é aberto a parte de baixo, sim, pode circular na cidade, mas não pode andar na rodovia. Não procede essa informação, tá? Não existe capacete que pode ir num lugar e não pode no outro. Ah, tá. Ou o capacete, ele é inspecionado pelo Inmetro, aprovado, e tem o selo de holográfico do Inmetro, as faixas retrorefletivas, e ele pode circular em qualquer território, qualquer lugar do território, ou ele não é aprovado e não pode, nem na cidade, nem lá. Então procede que o capacete da rodovia, se eu falar errado, o capitão me corrija. Então você que é motoqueiro, quer andar na rodovia, não precisa do capacete com queixeira. Desde que seja um capacete aprovado pelo Inmetro, é um capacete aberto, que é chamado, e pode ser usado tanto na rodovia quanto na cidade. Procede? Procede, mas vamos agora fazer um parênteses dessa informação. Primeiro, o capacete ele tem que ter viseira, mesmo aberto, aqui estamos falando da parte do queixo. Tem que ter o viseira ou o óculos de proteção. A viseira é obrigatória. É obrigatória. E segundo, nós temos a legislação de trânsito e temos também, meu querido ouvinte, a direção defensiva. Então a legislação de trânsito não proíbe esse capacete na rodovia, só que a direção defensiva não recomenda. Porque no caso de uma queda, você vai estar um pouco mais desprotegido. Então vamos lá, ele pode circular? Claro que ele pode. Vai ser passível de infração de trânsito? Jamais. Mas ele vai estar um pouco menos protegido do que ele que capacete completamente fechado. Então essa seria a orientação. A orientação é o seguinte, o capacete com a proteção do queixo ele é mais seguro e mais recomendado para a rodovia. Seria mais ou menos o isso. Outro pode ser utilizado, porém, se você estiver utilizando e o guarda querer te multar, fala, não, eu vi lá no programa que você não pode multar. Porém, a recomendação é que use o outro. Mas o guarda não vai querer multar. Não vai multar, o guarda sabe ele sabe dessa informação. Capitão, e transporte de criança? Exato, né? Vamos complementar. Na moto. Hoje, a criança de 0 a 7 anos, em hipótese alguma, ela pode ser transportada em motocicleta. Não pode andar? Não pode. Nem no colo da mãe, bebezinho, alguma, não pode? Não pode ser transportada em motocicleta. Capitão, nem com capacete, não? Não, de forma alguma. A lei proíbe que a criança até 7 anos de idade ou que não tenha condições de cuidar da sua própria segurança, então imaginemos uma criança de 11 anos, mas que não tenha condições. Que tem alguma deficiência. Uma debilidade, alguma coisa. Às vezes a pessoa é amputada, sei lá, também não pode. Também não pode. Pelo projeto, vai ser até 10 anos. Então, de 0 a 10 anos, então o pai que pensa em comprar uma moto, que tem o filho lá, meu filho vai completar 7 anos agora, e então eu posso comprar a moto. Adia mais um pouco. Isso eu também não sabia. Então, criança até 7 anos não pode andar de moto em hipótese alguma. De forma alguma. E o novo projeto até 10. Capitão, e sobre o cinto de segurança? Nós falamos de capacete, vamos falar do cinto de segurança. Até um tema que eu queria levantar, porque veja bem,
O cinto de segurança é obrigatório, tanto na rodovia quanto na cidade, Sim. nos veículos, nos carros. Dependendo, vamos lá, nós temos as É exceções, obrigatório. né? Isso, é Porque qual que obrigatório. é a minha dúvida, que eu sempre me questiono e eu tenho alguns amigos que também questionam. Por exemplo, eu tenho um carro, meu carro tem airbag lateral, airbag frontal, tá cheio de airbag. Sim. E eu que estou dirigindo, conheço meu potencial de dirigir e estou com a minha família no carro, por exemplo. Com todos os airbags andando pela Avenida Alberto Andaló aqui de Rio Preto, sem o cinto de segurança. Cometo infração, correto? Infração grave. Grave. Está lá quase uma gravíssima, né? Grave. Exatamente. Mas com todos esses airbags no meu carro, andando a 60 por hora na Andaló, não posso. E aí eu vejo o circular, o ônibus, o coletivo, transportando gente em pé, sentada, sem qualquer proteção, e em pé, às vezes lotado. Como é que pode ir no ônibus e não pode ir num carro cheio de airbag? Dentro da cidade, não estou falando de rodovia, porque eu sei que o ônibus interestadual é obrigatório usar o cinto. Como é que fica isso? Bom, vamos entrar também agora, né, Porque nessa eu acho que o polêmica transporte também, né? coletivo devia ser cada um sentadinho no seu devido banco. Então, na realidade, né, o próprio código, e aí na realidade é uma resolução que traz isso, traz algumas exceções, né, para exigência do cinto de segurança. Ah, tem exceção. Tem né? exceções, tem exceções. Não em lei. Não, está lá na norma esparsa, na resolução. Resolução 14 de 98, que trata dos equipamentos obrigatórios para todos os tipos de veículos, automotores e elétricos, inclusive os ônibus. Então, o que acontece? Se o ônibus ele tiver autorização para que passageiros sejam transportados em pé, seja municipal ou intermunicipal, não é obrigatório o uso do cinto de segurança. E essa Então, não deve autorização quem que dá? Então, na realidade, o próprio código que trata disso aí. A autorização, via de regra, é a Artesp e outros órgãos que fazem esse tipo de trabalho, que dá essa concessão para que os ônibus possam circular, se ele vai ser rodoviário, se vai ser municipal, o seu tipo de transporte. Então, é analisado qual que é o tipo de uso desse veículo, desse ônibus, né? Onde que esse ônibus vai circular, tipo de passageiros, e aí sim, de acordo com essa especificação, essa autorização, é que a fiscalização vai verificar se vai ser obrigatório ou não o uso de segurança para todos os passageiros. E tem uma questão do ano de ônibus também de fabricação. Tem, né? Como o código ele passou a vigorar em 98, trazendo uma série de inovações que até então não existiam, todo ônibus, mesmo ônibus intermunicipal, fabricado antes de 1º de janeiro de 1999, o passageiro não é obrigado a usar o cinto. Então quer dizer que quando eu sou multado porque estou sem o cinto de segurança no meu automóvel, dentro da cidade, está certa a infração. E quando eu vejo o ônibus coletivo, com aquele bando de gente em pé lá, amontoado, está certo ou não tem infração nenhuma, capitão? Então, é que entende-se, né? Não tem infração, esse é o fato. Não tem infração. Porque tem uma resolução que permite. A norma está autorizando. Mas aí que tá, ó, como que as coisas vão evoluindo. Não sei se o pessoal sabe. Mas o senhor já reparou, capitão? Não sei se o senhor... Desculpa cortar. Antigamente os ônibus circulares tinham mais bancos. Aí foram tirando os bancos para ficar com mais espaço para colocar mais gente em pé. É para que caiba mais gente. Lembra disso aí? Lógico que eu me lembro. Mas eu lhe cortei, o que o senhor ia dizendo? Não, na realidade é assim. Até 2014, não era obrigatório que o veículo fosse dotado de airbag e sistema ABS de freio. A partir de 2014, pelo menos na parte dianteira, é obrigatório que o veículo saia com airbag. E uma curiosidade, que o nosso espectador às vezes não saiba, a perua Kombi, ela deixou de ser produzida porque não tinha como colocar airbag na perua Kombi. Como era obrigatório, sabia disso. Como era obrigatório que que todo veículo produzido no Brasil, a partir de 2014, tivesse airbag na parte dianteira para o passageiro e para o motorista, a perua Kombi, por conta do distanciamento, não dava para ter airbag. Então, descontinuou a produção da perua Kombi por conta disso. Capitão, infelizmente, o nosso tempo chegou no final. Programa fantástico. Obrigado, capitão, pela presença. Obrigado pelo tanto que foi esclarecedor para o nosso público. E o Diga Rio Preto fica por aqui. Até a semana que vem.
Diga Rio Preto, um oferecimento de Valoriza Imóveis, Vivendi, a loja de grandes marcas, Tomóvel, o seu novo aplicativo de transporte urbano, Performance Sofás, sofás de qualidade.